Boa tarde a todos. Mais um módulo jurídico que a gente vai iniciar agora. O congresso está sendo maravilhoso, muitos temas, muitas palestras interessantíssimas. Vamos ter essa agora, Dr. Jorge Miller, um grande especialista da área do direito educacional, um colega, um amigo, até sou suspeito para apresentá-lo. E o tema de hoje vai ser, nós falamos ensino híbrido porque o híbrido, basicamente, ele está ocorrendo agora em caráter extraordinário, mas nós vamos tentar tratar dos dilemas e dos problemas que o contrato educacional nos trouxe nesse ano de 2020, e com certeza qualquer gestor do Brasil afora deve estar com muitas preocupações, muitas dúvidas. Eu chamo sempre de dilemas porque não há uma resposta certa quando há um dilema para o seu contrato de 2021. E é com essas palavras introdutórias que eu queria chamar o meu amigo e meu colega Jorge Miller para que ele nos brindasse com uma explanação sobre o assunto. Bem-vindo, Jorge. Muito obrigado pela saudação, agradeço as palavras, como sempre, gentis, né, e talvez um tanto otimistas ao meu respeito. Da minha satisfação também de me dirigir a um público tão qualificado, e no enfrentamento de um dilema realmente apremiante, né, e também do meu júbilo, da minha satisfação de integrar este quadro de advogados que atua junto à FENEP, que particularmente constitui o Colégio de Advogados da FENEP, que, vamos dizer, tem tido uma participação bastante atuante no enfrentamento desses temas. O tema que me foi designado é um tema que aparentemente é muito simples, né? Porque a pergunta é o seguinte: como contratualizar, né, a questão do ensino híbrido? Mas nós sabemos que a situação hoje é uma situação muito peculiar, muito original, eu diria até insólita, né? Os temas são múltiplos e eles estão todos interconectados. Um pouco como aquela famosa frase do ex-ministro, falecido ministro Teori Zavascki, quando ele dizia: a gente puxa uma pena e vem uma galinha, né? No nosso caso, a gente puxa uma pena, às vezes vem uma galinha, vem um pato, vem um ganso, quiçá mesmo um avestruz. Mas, enfim, são muitos temas, são temas assim que suscitam muitas dúvidas, mais dúvidas do que certezas, né? E, na verdade, o que eu me proponho fazer aqui não é uma preleção absolutamente, nenhuma pretensão de lecionar alguma coisa, e sim compartilhar dúvidas, compartilhar interrogações e chamar atenção para alguns pontos sensíveis nessa matéria. E anuncio também, desde logo, que eu gostaria de não me restringir apenas ao contrato híbrido, no sentido da sua inclusão, da sua inserção contratual, mas também desvendar, vamos dizer, ou ampliar a questão um pouco para o problema que me parece até o problema maior, que é a questão do equilíbrio dos contratos. Qual é o peso, qual é o significado, qual é a repercussão do ensino híbrido nesse enfrentamento vamos dizer, do equilíbrio dos contratos. E eu destaco desde logo algumas, até anotei aqui para não me faltar a memória, algumas questões que nós teremos que enfrentar ao longo dos próximos meses e certamente ao longo do ano que vem. Uma primeira questão que eu colocaria é o seguinte: finda a pandemia, terminada a pandemia, as atividades não presenciais, que nós aqui no Sul chamamos de atividades remotas, o nosso conselho preferiu essa denominação, mas, enfim, são sinônimos. As atividades não presenciais remanescem ou não? E em que medida elas remanescem? Qual é a regulação disso? Elas precisam ser contratualizadas ou basta incluí-las no plano pedagógico, na proposta pedagógica? É preciso ter alguma cláusula específica no contrato ou não? Elas poderão se estender para 2022, nós sabemos que existe da parte das escolas, de muitas delas, vamos dizer, um desejo assim de se preparar para um novo normal em que o coeficiente de aulas não presenciais, de atividades não presenciais, seria bem maior. Mas também sabemos das objeções
de algumas escolas, sobretudo as pequenas, porque sabem que isso representa um custo muito grande, já tiveram que enfrentar, em parte, esse custo agora em 2020, e isso implica-se em uma modificação de plataforma, de formulação, inclusive, de projeto escolar, de proposta pedagógica, com muitas implicações. E uma outra pergunta que quero enfrentar rapidamente nessa exposição é em que medida essa continuidade, né, das aulas, das atividades remotas ou não presenciais, em que medida isso implica naquilo que o Código de Defesa do Consumidor caracteriza como vício de qualidade, ou, mais simplesmente falando, defeito, né? E em que medida a incorporação dessas atividades não presenciais nessa linha de constituir um novo normal, em que medida isso é sustentável? Eu diria assim que são perguntas para as quais nós não temos uma resposta tranquila, que ensejam muitas perguntas, outras, né, desdobramentos, e eu diria assim, mais especulação do que certeza, né? E a minha intenção aqui é trazer algum lume, né, focalizar algumas premissas jurídicas que talvez possam nos ajudar a enfrentar essas inquietudes e delinear algumas perspectivas em relação a isso. A primeira coisa que eu chamo a atenção é o seguinte: nós temos uma autorização normativa para atividades remotas ou não presenciais para o período da pandemia. A Lei 14.040, agora deste ano, ela abriu, sim, esse cenário das aulas não presenciais, das atividades, melhor dito, não presenciais, mas restritas, né, vigência restrita à duração do estado de calamidade trazido pelo decreto legislativo número 6, pandemia. A questão é o seguinte: nós poderemos estendê-la, essas atividades não presenciais, para 2021? Poderemos fazê-la em geral, assim, amplamente, ou apenas naquilo em que se restringe a recuperação, né, do que terá faltado, que possa ter faltado em 2020. Aí nós vamos, inclusive, encontrar aquela ideia do contínuo, a própria Lei 14.040 fala nisso, a possibilidade de conectar o ano de 2020 com o ano de 2021, quer dizer, 2 períodos letivos num só, trazer uma unidade para isso, como uma forma de enfrentamento disso, né? Embora a lei não condicione isso, a lei fala que poderá haver um contínuo e que poderá haver vamos dizer, esse prolongamento da atividade não presencial na medida em que se destina a recuperar o eventual, vamos dizer, insuficiência, para não dizer efeito, que teria ocorrido em 2020. Mas nós não temos uma presunção estabelecida, diria eu, de que a validação das atividades remotas, por si só, afaste uma alegação de que o ensino não foi suficiente, de que ele não foi completo, de que ele não foi fiel à proposta pedagógica de 2020. E que isso possa, então, se refletir numa pretensão judicial, inclusive, de desconto ou de proibição de aumento de mensalidades. E nós estamos vendo repipocando pelo país pretensões desse sentido. Não só pretensões apresentadas por defensorias públicas, mas até mesmo o Ministério Público, em alguns pontos do país, tem pleiteado nesse sentido, tem ingressado em juízo nesse sentido. Então, nós realmente temos uma questão muito séria, quer dizer, fomos obrigados pelas condições da pandemia, né, pelas circunstâncias extraordinárias que caracterizam uma situação de força maior, fomos submetidos, eu diria assim, a um fato do príncipe, ou um fato da administração, no sentido de que o poder público determinou que as escolas interrompessem suas atividades presenciais. Nós temos todos esses elementos em defesa das escolas. Mas também nós poderemos enfrentar uma argumentação de que, a despeito disso, né, que essas atividades não presenciais se impuseram diante das circunstâncias, mas não asseguraram a plena execução, vamos dizer assim, do plano pedagógico, da proposta pedagógica. Ou seja, haveria um déficit de fornecimento
enquadrando na seara consumerista, haveria um déficit de fornecimento em relação a 2020, que já gerou, inclusive, pretensões de desconto, e muitas escolas se viram obrigadas a dar desconto, né? Ao longo do ano, a gente viu isso, né? Mas também com reflexos para 2021, quer dizer, pretensões que digam assim, não, a escola não pode aumentar mensalidades em 2021, porque ela, antes disso, ela tem que complementar, vamos dizer assim, o que se poderia chamar de a compensação necessária para aquilo que faltou em 2020. Então, volto àquela questão que eu coloquei antes. Quer dizer, o fato de a escola ter cumprido, vamos dizer, as instruções, as diretrizes emanadas dos conselhos, seja o nacional, seja os estaduais e até mesmo municipais. O fato de ter cumprido essas diretrizes, ter feito a avaliação diagnóstica e ter, vamos dizer, em princípio, atendido às exigências, né, da autoridade educacional, é suficiente por si só para afastar essa eventual pretensão de que a proposta pedagógica de 2020 ficou a dever, né? Isso é uma pergunta que nós certamente enfrentaremos ao longo do ano. E também, por igual, não está pacificado que a diminuição de aulas presenciais e sua compensação através de atividades remotas não implica em revisão ou ajuste do contrato. Tá? Tudo bem que sim, foi a maneira que nós tivemos para resolver o problema de 2020, mas não afasta por si só, né, que alguém pretenda que a proposta de 2020 não foi plenamente executada. Como enfrentar, então, essa questão? Eu diria o seguinte, nós temos que cuidar, uma questão muito importante, me parece, desse enfrentamento, vamos dizer assim, confrontar os enquadramentos jurídicos que nós temos. Nós temos, de um lado, substituição, sim, de atividades presenciais remotas, né? Temos uma qualidade que vamos alegar, vamos sustentar que foi preservada, temos uma instrução, inclusive, da autoridade educacional de que a avaliação seja, de certa forma, bondosa para evitar evasão e para evitar retenção de alunos, quer dizer, há uma orientação nesse sentido, tá? Mas remanesce, como eu dizia, a pergunta: terá havido vício de qualidade, terá havido defeito, deverá haver desconto, portanto, poderá haver proibição de aumento da mensalidade? Nesse quadro, eu acho que nós temos alguns elementos jurídicos que podem nos favorecer. O primeiro que eu gostaria de chamar a atenção é um conceito que nós encontramos no artigo 393 do Código Civil. Nós temos no Código Civil a figura jurídica da força maior. Eu vou rapidamente ler para os senhores o que diz o Código Civil. O Código Civil define, no parágrafo único desse artigo, 393, força maior, ou caso fortuito, como sendo aquilo que se verifica no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, nós temos, a situação de pandemia foi um fato necessário, ele se impôs, não tinha como contorná-lo, né? E trouxe uma série de consequências, e esses efeitos não foi possível evitar ou impedir. Seja pela própria força maior, né, que impôs esses cuidados sanitários, seja até porque nós, se enfrentássemos isso, estaríamos afrontando a autoridade pública que determinou que as escolas suspendessem a atividade. Ou seja, há o fato, chamado fato do príncipe, o fato da administração por detrás disso. Então, essa questão da força maior é um argumento que pode nos favorecer, mas para o qual nós temos que prestar uma atenção especial. A força maior, normalmente, ela é aplicada em situações localizadas. E ela foi pensada juridicamente, diria assim, para situações localizadas. Quer dizer, nós tivemos, vamos dizer, um setor que foi atingido por uma peculiaridade qualquer. Então, qual é a orientação do legislador quando ocorre uma situação dessa? Ele vai dizer que, em caso de força maior, né, o contrato se resolve. Quer dizer, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior
a não ser que tenha expressamente se responsabilizado por eles. Mas a ideia do, vamos dizer, do legislador, do Código Civil, é de que, em havendo força maior, a escola não responde, o que também pode beneficiar o próprio pai. O pai poderia reivindicar a resolução do contrato, sem ônus, porque a escola, vamos dizer, não cumpriu integralmente o contrato, se viu impedida, vamos dizer, de acolher o seu filho na escola. Mas nós sabemos que numa situação tão disseminada como essa da pandemia, ou seja, não localizada, e sim sistêmica, isso não funciona, porque, na verdade, resolver os contratos não atende nem o interesse de A, nem o interesse de B. Então, nós temos uma situação muito peculiar, nós enfrentamos isso em outros setores também, tá? O setor dos ônibus, transporte público, a mesma coisa, quer dizer, não adianta resolver o contrato, isso não é solução. Caiu o meu. A solução, na realidade, seria rever o contrato, fazer um ajuste no contrato. Só que as escolas, elas, vamos dizer assim, elas têm um terceiro fator influindo, pesando bastante nisso. Nós sabemos que o contrato de prestação de serviço educacional, ele está casado com um outro contrato, né, ou vários, se quiser disseminar as categorias, separar as categorias, que é o contrato com os professores, o contrato com os funcionários, enfim, os empregados das escolas. Esses contratos, de certa forma, estão coligados, eles têm uma relação de, não só de paralelismo, como de imbricação sistêmica entre eles. Ou seja, para a escola, se ela suspende a atividade, se ela não tem mais a receita da mensalidade, ela acaba tendo que demitir professores, demitir funcionários, em parte até isso foi necessário, aconteceu em certa medida, mas, enfim, ela pode se ver na contingência de desestruturar a escola. Então, essa solução do Código Civil é claramente insuficiente. Ela serve como um argumento para explicar a alternativa do ensino híbrido, mas ela não serve como argumento para resolver a questão contratual, né? Ela não serve como solução contratual, mesmo que se faça uma revisão de contrato e não apenas, e não a solução mais radical, que é resolver o contrato, extinguir o contrato. Nós temos, além disso, de certa forma, linkado com essa questão da força maior, nós temos um segundo argumento, que é o da onerosidade excessiva. O Código Civil, no seu artigo 478, ele nos diz que nos contratos de execução continuada ou diferida, que no meu caso é um contrato de prestação de serviço educacional, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Então, nós estamos, de novo, numa situação em que resolver o contrato não resolve. Quer dizer, o pai, mais dia menos dia, se ele ficar sem escola, ele terá que ou migrar para a escola pública, ou ele terá de retomar, vamos dizer, este contrato. A simples resolução não é solução, salvo hipóteses muito radicais de insuficiência total de recursos. E para a escola também não resolve essa questão. E também um outro enquadramento possível no Código Civil, a chamada desproporção manifesta, o artigo 317. Neste artigo, nós temos ali, quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, né, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Ou seja, são três permissivos, a força maior e, particularmente, a onerosidade excessiva e a desproporção manifesta, que permitem, vamos dizer assim, em tese, a resolução do contrato, que não interessa, mas permite também, a jurisprudência admite, a doutrina também, e no caso da desproporção manifesta, o próprio legislador é expresso quanto a isso, permite que o juiz ingresse na economia do contrato e, vamos dizer, reajuste as prestações.
Mas nós sabemos que isso também, para as escolas, não é solução. Ainda que em alguns casos, como eu disse, elas tenham se visto compelidas a conceder descontos, né? Seja descontos localizados, sejam descontos pessoalizados, quer dizer, sujeitando a prova de que o tomador de serviço não tinha recurso, seja descontos genéricos, e em alguns casos, inclusive, legislação querendo impor isso, né? Ou então pleitos do Ministério Público querendo impor descontos genéricos para todas as escolas, nós sabemos que isso não resolve a questão estrutural para a qual nos remete uma força maior tão disseminada, tão sistêmica quanto essa adveniente da pandemia. E para completar o quadro, eu diria o seguinte: nós temos uma segunda dificuldade, que é o fato de que a escola ela é enquadrada como consumidora, basicamente como consumidora. Ou seja, sob a regência do Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, ele não entra na questão da culpa, se a escola agiu com culpa ou não, se há, vamos dizer, outras excludentes de responsabilidade, que não seja a culpa exclusiva de uma das partes, que não é o caso, né? Ou a culpa, né, a responsabilidade, melhor assim, de terceiro, que não é o caso. Quer dizer, nós temos uma relação contratual de consumo onde a responsabilidade da escola, em princípio, é objetiva. Ou seja, se a prestação do serviço é defeituosa, a escola tem que, vamos dizer assim, suprir isso. E qual será a forma de suprir? Já temos anunciada nesses pleitos todos a que eu me referi. A forma de suprir certamente serão pleitos de descontos, ou em 2020 ou em 2021, ou proibição de aumento de mensalidades. Ora, isso se choca com uma realidade muito difícil para as escolas, porque as escolas, para poder enfrentar o desafio, elas tiveram custos acrescidos. Foram poucas as escolas que não tiveram custos acrescidos. Elas tiveram que instalar plataformas, elas tiveram que formar professores, elas tiveram que inovar em termos de equipamentos, elas tiveram que se equipar para o próprio enfrentamento direto da questão sanitária. Enfim, foram uma série de fatores que trouxe um desequilíbrio, eu diria, para o próprio planejamento econômico e financeiro das escolas. Então, nós temos, de um lado, uma pretensão de tomadores do serviço querendo limitar os reajustes, quando não mesmo pleiteando descontos, redução, e nós temos a necessidade das escolas de, vamos dizer assim, obter um suprimento de caixa que lhe permita enfrentar sem desequilíbrio essa situação e que permita projetar um ano de 2021, um novo ano letivo, em que se agreguem esses elementos assim, de inovação, de facilitação, por um lado, né, de melhoria do horizonte escolar, mas, ao mesmo tempo, num horizonte que ainda está preso à questão da vigência da pandemia. Volta àquela questão, quer dizer, até onde nós podemos investir em atividades não presenciais, não no sentido de eliminar as atividades presenciais, evidentemente que não, mas no sentido de agregar maiores, vamos dizer, maior excelência ao ensino, maiores alternativas para o ensino. Em que medida nós podemos fazê-lo, projetando isso para os anos seguintes, quando nós ainda temos, de certa forma, um óbice legal que limita isso à situação de pandemia. Quer dizer, o máximo que nós temos hoje é a possibilidade de manter condições de atividades não presenciais em 2021, por conta do suprimento do que terá faltado em 2020 em função desse desajuste trazido pela pandemia. Mas nós não temos ainda um horizonte claro quanto a isso. Tá? E essa questão do defeito, ele tem sido examinado pela jurisprudência, inclusive no STJ, de uma forma bastante rigorosa com o fornecedor, mesmo em se tratando de escola.
E há, inclusive, doutrinadores na área do direito do consumidor que entendem que a força maior não seria uma excludente da responsabilidade da escola. Isso é uma matéria controversa ainda na seara consumerista, em que medida a força maior é uma excludente de responsabilidade ou não. Tá? Há posições num sentido e no outro. Então, o que eu quero, basicamente, chamar a atenção dos senhores é que nós temos questões importantes a serem enfrentadas. Volto a elas. Primeira delas, a proposta pedagógica foi fielmente executada? Segunda, ela foi inteiramente executada? Ainda que na questão da fidelidade nós possamos argumentar com a força maior, quer dizer, é um fato que se impôs, não era possível ter as crianças dentro da escola, né? Ainda que a fidelidade possa ser afastada, a questão da fidelidade possa ser, vamos dizer, superada com o argumento da força maior, nós temos o outro argumento da inteira execução, no sentido da plena qualidade contratada através do contrato de prestação de serviço educacional, qualidade essa que está, vamos dizer, em princípio, vamos dizer, discriminada, formatada na proposta pedagógica, ela foi inteiramente executada? Eu diria que não, do ponto de vista meramente quantitativo. Então, nós precisamos obter, né, e eu acho que isso é uma tarefa, assim, político-jurídica, obter da autoridade educacional um reconhecimento mais explícito, que por enquanto ainda não há, um reconhecimento mais explícito de que aquela famosa período efetivo de atividades, né, que foi, neste ano, por circunstâncias, desempenhado de forma não presencial, através de atividades remotas, nós temos que tentar conseguir que isso seja equiparado para fins de qualidade, não apenas de fim de cumprimento de tabela, vamos dizer assim, mas que, do ponto de vista cognitivo, do atingimento dos objetivos pedagógicos, isso teria uma relação de equivalência com as atividades presenciais. Essa equivalência é que nos daria, vamos dizer assim, talvez, uma presunção de compensação, ou seja, de que aquilo que foi feito em 2020, sob a forma não presencial, supra qualquer, ou se oponha, ou afaste qualquer alegação de insuficiência na execução da proposta pedagógica de 2020. É um cuidado que nós precisamos ter. Quais são as defesas que nós temos? Eu diria assim, em primeiro lugar, o argumento das que as circunstâncias foram excepcionais, né, e que a força maior, no contexto da pandemia, que atingiu a todo mundo, ela trouxe um compartilhamento generalizado dos ônus. Todos tiveram que, de certa forma, abraçar essa questão. Nós vimos isso muito claramente no setor de transportes. Quer dizer, no setor de transportes, se nós fôssemos aplicar a regra simples do direito administrativo, do próprio Código Civil, nós teríamos vamos dizer, uma pretensão que deveria ser facilmente ou amplamente atendida por parte do poder público, de suprir o caixa das empresas de ônibus, porque elas se viram impedidas de atuar em função de uma determinação da autoridade pública, justificada, é claro, pela força maior, pela pandemia. Mas isso a gente viu que não ocorreu, ou pouco ocorreu. E as decisões que, de certa forma, concederam isso, foram decisões caçadas quando chegaram nas instâncias superiores, particularmente no STJ. E qual foi o pressuposto disso? O pressuposto disso é que nós temos uma situação em que, se formos atender todos os pleitos de impossibilidade por desproporção, por onerosidade excessiva, por impossibilidade de fazê-lo, se formos atender esses pleitos à risca, nós estaremos atingindo todas as cadeias produtivas. Haverá uma desarticulação geral das cadeias produtivas, porque, como eu digo, essa situação de força maior não é localizada, ela é sistêmica, é para todo o país, e, aliás, é para o mundo inteiro. Então, diante desse novo quadro, né, em que o equilíbrio tem que ser visto a partir de uma ótica mais ampla, né, o socorro do poder público, ele, na verdade, ele ficou muito limitado, até porque o poder público não teria
fundos, recursos para um socorro mais amplo e generalizado. E, na verdade, pensando em termos bem práticos, no caso da escola privada, embora haja pleitos assim de que o Congresso vote uma verba de socorro às escolas privadas, está correndo isso por lá, mas, na verdade, nós sabemos que o socorro maior do poder público às escolas privadas é oferecer a vaga na escola pública. Quer dizer, ele não consegue pagar mais a escola privada, vai para a escola pública. Ou seja, nós temos uma situação que realmente é extremamente apremiante e que implica num compartilhamento, como eu disse, dos riscos. Não há condições de simplesmente deixar esses riscos todos, né, com um setor só e nem não na sua contraparte contratual. Um outro argumento que nós temos na defesa seria de que a execução do contrato, conquanto tenha sido infiel, no sentido de que não atendeu aquilo que fora previsto originalmente no plano pedagógico, na proposta pedagógica de 2020, que essa execução foi completada, né, foi complementada e que a compensação assim atingida foi suficiente. Agora, como eu digo, isso convém que a gente obtenha uma manifestação mais clara das autoridades educacionais. É de se presumir que, se a avaliação diagnóstica feita com os alunos ao final do ano letivo de 2020 ou ao longo de 2021, para quem fizer o contínuo que essa avaliação diagnóstica, se ela disser realmente que não houve prejuízo, as escolas estariam protegidas. Mas isso nós não temos uma garantia que assim ocorra. Embora nós temos uma sugestão da autoridade educacional de que as avaliações sejam, entre aspas, bondosas, até para evitar a evasão, como eu disse, para evitar a reprovação, nós não temos assim, uma garantia plena de que isso afaste o pleito consumerista, basicamente consumerista, baseado na insuficiência ou na falta de qualidade, no vício de qualidade do serviço. Nós temos ainda um outro argumento, que é dizer o seguinte: o que faltou em 2020 será reposto em 2021. Agora, neste caso, para quem for invocar isso, o interessante seria fazer esse contínuo, tá? Porque aí, inclusive, nós não só justificamos maiores atividades presenciais em 2021, maiores atividades remotas, não presenciais em 2021, como nós podemos nos valer de um permissivo que está no parecer 5 do Conselho Nacional de Educação, quando ele ali acena com a possibilidade de conjugar atividades presenciais e não presenciais para fazer a recuperação do que faltou em 2020. Mas, portanto, temos que providenciar uma avaliação suficiente e temos que, eventualmente, acenar com um contínuo em 2021 para poder fazer ali a recuperação, seja sob forma de aulas presenciais, majorado, em número majorado, seja a atividade da conjugação de atividades presenciais com não presenciais, no sentido de suprir o que terá faltado, porventura tenha faltado, caso a avaliação diagnóstica assim o diga, em relação a 2020. E temos ainda o outro argumento que eu já referi, que as escolas tiveram custos acrescidos em função das providências que tiveram que tomar, e que isso implica necessariamente numa reequilibração do contrato. E aí, quando eu estou controlando o horário, eu sei que o horário é marcado, eu me permito avançar rápido. Fique tranquilo, Jorge. Não, eu me permito... Fique tranquilo, continue a tua linha. Eu me permito avançar rapidamente por um alerta que eu gostaria de fazer, que é referente às planilhas. Porque vocês vejam o seguinte: a lei das mensalidades, ela tem um sistema de que, por assim dizer, é um pouco parecido com o imposto de renda, ano base e ano de execução. É feito um planejamento econômico e financeiro para sustentar uma proposta pedagógica. Nós sabemos que o núcleo do contrato é a implementação da proposta pedagógica, do qual o planejamento econômico e financeiro é um instrumento. Bom, a lei das mensalidades, ela reflete uma política de controle a priori de preços. Houve uma discussão antiga quanto a isso, houve até uma decisão, há muitos anos atrás, do Tribunal Regional Federal
lá de Pernambuco, entendendo que essa lei seria inconstitucional, porque afetaria a questão da liberdade de preço, né, da liberdade econômica, mas o Supremo Tribunal Federal reexaminou a matéria e, em decisão final, já pacificada há muito tempo, admitiu, sim, a lei das mensalidades, tal como nós conhecemos, estabelecendo uma certa limitação, um controle a priori de preço. Qual é o controle a priori? Eu tenho que pegar a última parcela do ano anterior, da mensalidade do ano anterior, e sobre ela eu posso agregar os investimentos que tenham sido feitos para a qualificação do ensino. Bom, o que nós tivemos como consequência dessa situação atual? Nós tivemos um planejamento de 2020 que foi superado pela questão da pandemia, pelas imposições de custos acrescidos trazidos pela pandemia. Ora, qual é a nossa preocupação, qual é o cuidado que eu recomendo? Esses custos acrescidos de 2020, muitos deles, quase todos, eu diria, de certa forma, ligados à questão do ensino híbrido, né, pelo que exigiu de investimento, vamos dizer, de redimensionamento, de reformatação do processo escolar, esses custos precisam ser transidos para a planilha de 2020, porque a margem de comparação vai ser a planilha de 21, própria para o ano de 21, com a de 20. Se nós deixamos estes custos fora, não agregamos a planilha de 2020, nós poderemos ter um contraste muito grande entre a mensalidade de 2021 em relação àquela mensalidade originalmente prevista para 2020, né? Porque os custos de 2021, se forem transplantados diretamente, os custos de 2020, perdão, esses acrescidos, se forem transplantados diretamente para 2021, e mais aqueles que seriam próprios de 2021, no sentido de ampliar o ensino híbrido, pode dar um contraste muito grande com o valor original previsto para 2021. Então, a minha sugestão é que se consiga um mecanismo de agregar esse custo acrescido que já incidiu, que já ocorreu, né? Não é custo projetado para 2021, é custo, muitos deles já existentes, né? Já dispendidos, que esses custos integrem, sim, a planilha de 2020, para afastar com isso alegações de que as escolas estariam extradulando o preço, estariam até mesmo configurando abuso de direito ou desproporção de caráter lesivo, né, na fixação do seu preço. Quer dizer, se nós temos uma comunidade, vamos dizer, de tomadores de serviço, que almejam, inclusive, desconto ou redução, pelo menos proibição de aumento de mentalidade, e se a escola, de outro lado, tem um aumento maior porque não incorporou oportunamente na planilha os custos de 2020, para fazê-los contrastar com o de 21, já com essa incorporação, né, não o custo originário, nós estaremos dando argumentos para muitos pleitos de invalidação de aumentos, né, que poderão afetar seriamente o equilíbrio econômico das escolas. Com isso, eu concluo, né, esses alertas que eu gostaria de fazer, recomendando basicamente, na questão do ensino híbrido, e voltando talvez ao ponto inicial, tá, o mote inicial dessa apresentação, o ensino híbrido, a meu ver, ele não precisa ser detalhado no contrato. O contrato, quando muito, pode fazer uma menção a ele, remetendo aos permissivos da legislação educacional. Agora, acho que a questão, o detalhamento do ensino híbrido, convém incluir no planejamento, na proposta pedagógica, porque o contrato se remete a ela, né? Ela integra, certamente, o contrato, embora tenha um caráter regimental e não propriamente contratual. Acho mais prudente, uma mera sugestão, acho mais prudente detalhar o ensino híbrido na proposta pedagógica, atentando para o caráter regimental dela, ao qual se remeterá, então, o contrato, né? E o contrato, se quiser fazer alguma alusão a isso, faça alguma alusão genérica, sem entrar em maiores detalhes, né? Uma segunda recomendação que eu faria: cuidar
né, para comprovar a validação e o êxito das atividades remotas. Quer dizer, anotar o que foi feito, controle de presença, as avaliações, quer dizer, atentar para todas as exigências burocráticas necessárias para tentar demonstrar que não houve prejuízo à qualidade do serviço, né? Que, embora tenha sido executado de forma diferente, a qualidade original, vamos dizer, originalmente prevista, foi atendida por outro meio, mas foi atendida em condições razoáveis, consistentes, né, sintonizadas com esse cenário de pandemia, com esse cenário de força maior. Uma terceira sugestão que eu faria, enfatizar, sobretudo agora em 2021, mesmo para aqueles que fizerem um contínuo entre o ano letivo de 20 e 21, enfatizar mais a questão da revisão, porque os conteúdos estarão sendo revistos e reforçados, e falar menos em recuperação. Porque se nós damos muita ênfase à recuperação, nós estamos indiretamente admitindo insuficiência na prestação do serviço de 2020. E o último alerta, então, seria esse cuidado na inclusão dos custos acrescidos de 2020 na planilha de 2021, para evitar um contraste muito grande entre o preço original de 2020 e o que será necessário em 2021, em função dos investimentos que deverão prosseguir, e com isso afastar alegações de excesso, de abuso, de desproporção, enfim, de lesão. Seriam esses os temas. Eu acho que, como eu disse para vocês de início, são mais perguntas, talvez, do que respostas. Nós não temos um quadro muito tranquilo ainda, muito pacificado, né? E fico à disposição para eventual compartilhamento de dúvidas, né, e perguntas, se houver, né, e as considerações, outras considerações do meu amigo Diego. Muito obrigado aí, Jorge. Pô, acho que foi... No tempo exato. Não é, sempre falta tempo, nós sabemos muito bem como é que funciona isso. Quando a gente quer falar de um assunto interessante, sempre falta tempo. E quando nós nos perdemos, às vezes, no detalhamento de cada das questões, e, na verdade, eu diria que você lançou várias questões que vão estar presentes nos próximos meses em debates, como já estiveram nos meses anteriores, e não vão ter respostas, porque eu poderia dizer, eu vou fazer uma pequena síntese agora, até pegando alguns ganchos do que você falou, de assuntos extremamente complexos, que normalmente são do direito administrativo, mas que vão cair, vão migrar para a interpretação do que está ocorrendo com os contratos educacionais. Eu começaria até com aquela questão que você falou, o contrato foi realizado, a prestação foi adequada, nós entregamos o produto. Eu sempre digo, né, quando falo da reserva do possível no direito administrativo, de que algumas coisas, elas são ideais, são perfeitas, quando você tem temperatura e pressão, temperatura e pressão iguais, você consegue dizer, o objetivo a alcançar é esse, e eu alcanço desta forma. Quando nós somos varridos por uma situação de força maior, como a que tivemos, tudo isso desequilibra não só a situação real, como a interpretação dessa situação real. E quando eu disse isso outro dia, e você também deve estar recebendo esses questionamentos, muitas pessoas estão dizendo, será que o Estado tem que indenizar por conta de todos os percalços econômicos que estão sofrendo todas as cadeias produtivas, inclusive a educacional? A resposta em tese que eu daria seria, sim. Só que se todo mundo está prejudicado e todo mundo vai jogar esse argumento, um dia esse argumento chegará ao Supremo, e o Supremo dirá o seguinte, se todo mundo é prejudicado e eu tenho que indenizar todas as cadeias produtivas, isso é básico. A conta é zero, porque eu vou ter que, se eu fizer o Estado pagar em todas as suas 3 esferas, Estado, União, Estados e municípios, no final das contas, esses entes federativos vão retornar esse custo como tributo, e a sociedade... Vão aumentar os impostos, claro. Então, soma zero. É um problema de soma zero. E eu faço esse mesmo referencial para analisar a questão realmente, pode haver esse questionamento sobre se nós, escolas, conseguimos entregar
e ter a eficiência que prometemos no processo educacional? A resposta natural seria, nós conseguimos aquilo que era possível. Que era Né? possível, Mas, exatamente. então, se você fizer uma métrica com o que era desejado antes disso ocorrer, com certeza vai haver um déficit, vai haver um problema entre a Tem que mudar a expectativa... métrica. Tem que mudar a métrica. Né? Porque aqui a conta é zero novamente. Nem a escola pública, nem a escola privada conseguiram que o processo educacional chegasse à sua eficiência ideal pensada lá atrás, por conta desse fato que se apresentou. E eu gostei muito da tua sugestão e coloco também como minha. Né? Não falemos em recuperação, vamos revisar conteúdos, você colocou uma coisa que também às vezes o pessoal esquece, que o ensino é presencial, ordinariamente na educação básica, mas no que se refere ao cumprimento do calendário determinado pelo poder público. Nada impede que, como atividades complementares, suplementares, você utilize a própria matriz remota para fazer isso. Então, é muito interessante isso. Eu queria voltar numa questão que você falou bem no início, quando a gente fala das teses que estão sendo jogadas para discutir o contrato educacional. Tá? Eu vi que até tem uma pergunta aqui, eu vou colocar a provocação, falar um pouco, mas já jogar a pergunta para você. Quando nós falamos de preço, de valor do serviço educacional, essa lei que você referiu em relação que é a nossa lei das matrículas e que o Supremo, na DIN 307, disse que ela é constitucional, no final das contas, ela criou um bloco duro, que é a matriz que nós temos que seguir para determinar o valor do serviço educacional. Só que ele é semestral ou anual. Ele não é um valor mensal. E aqui eu vou pegar o gancho na pergunta e te passar a pergunta, que é sobre as planilhas. Né? Porque defensorias, Ministério Público, os próprios consumidores sempre têm questionado as escolas sobre aumento e redução de mensalidades neste ano ou até para o ano que vem. Só que, quando a gente vai no decreto 3274, que é o decreto que regulamenta a 9870, ele coloca lá evasão sobre a forma de alunos pagantes, não pagantes e inadimplência. Inadimplência? Tudo isso são elementos que compõem a planilha. Então, só agora em dezembro, eu diria que nós vamos ter finalmente uma visão numérica do que aconteceu em 2020 em termos da discussão que tanto atrapalhou o dia a dia das escolas, sobre as escolas tiveram alguma vantagem sobre os consumidores porque não tiveram alguns custos. Então, eu queria te jogar essa provocação de como é que você vê esse assunto. A planilha vai ser esse referencial para o ano que vem? Como é que você vê a utilização disso? Olha, Diego, eu vejo que nós temos que ter esse cuidado, até por uma questão bem de ordem prática. As defensorias e o Ministério Público, quando chama as escolas, eles pedem para trazer as planilhas. Eles não olham balanço, nem balancete. Tem coisas que estarão no balanço. Né? Esses custos acrescidos, naturalmente, estarão no balanço, mas nem sempre estão na planilha. A minha sugestão é que eles também sejam postos na planilha, exatamente para que faça uma comparação com a questão, com os valores reais que as escolas despenderam. Né? Porque se nós ficarmos simplesmente jogando planilha com planilha, e se no intercorrente aconteceu um furacão como esse que aconteceu, né, com grandes despesas para muitas escolas, né, e um investimento que terá de ser amortizado, isso convém trazer para a planilha, até para facilitar a demonstração que as escolas sejam instadas a fazer, diante de órgãos de controle, nem sempre dotados assim, de muita compreensão ou de boa vontade para entender. Né? Então, claro que se for uma discussão judicial, vai se trazer o balanço, mas, às vezes, uma planilha já pré-ajustada, ela impede ou ela afasta, né, ou dissuade a autoridade, seja a defensoria, seja, enfim, até a entidade de pais que, eventualmente, queiram mover uma ação contra a escola, dissuade em relação a isso. Eu acho que a planilha, nós temos que utilizar a planilha de uma forma mais, vamos dizer, ilustrativa, né, mais fiel do fluxo financeiro da escola. Sim, eu vejo que na verdade, normalmente,
os próprios órgãos de controle não entendem como funciona a dinâmica de uma escola. Não, não. Eles pedem uma fotografia mensal da escola. A escola não tem fotografia mensal ordinariamente. Ela trabalha com esses horizontes de semestre, de ano. Ele pode até fazer indicativos mensais, mas eles não entendem como é que é o fluxo econômico. Não, e depois outra coisa, Diego. De valor. Eu já vi acontecer isso no Ministério Público. Eles chamam a escola lá e dizem o seguinte: mas você está colocando no preço aqui algo que já foi praticado, um investimento já ocorrido, que é o caso esse agora de 2020, em função da pandemia. Você só pode aumentar o preço por aquilo que você vai fazer, aquilo que é investimento futuro. Eu já vi isso, é um despropósito, mas já vi isso. Mas é exatamente, esse é o equívoco que eu estou lançando. Até coloco como mais uma recomendação para a gente deixar aqui. Eu sei que muita escola, por seus motivos que não vem ao caso agora, acaba não dando muita bola para a planilha, não faz a planilha. Sim, não, faz faz de qualquer jeito. Mas eu recomendaria que se fizesse, nem que seja para que você guarde e veja teus números reais sobre isso, porque da mesma maneira que você citou, e nós dois somos advogados da área de transporte, nós temos a ideia de reequilíbrio econômico-financeiro, dessa matriz de como a coisa flutua de um ano para o outro, como o nosso dia a dia. Mas essa do transporte está expressa na Constituição, nós temos uma garantia maior. Mas aqui eu coloco, não é nem para determinar o reajuste, é para que você possa, inclusive, justificar, porque essa é outra questão que facilitar a demonstração. Nós somos o único setor que tem que fazer um chute qualificado dessa magnitude. Nós temos que, em agosto, setembro, outubro, projetar um valor para o ano que vem. Nós temos que determinar qual vai ser o reajuste de mão de obra, quais são os reajustes de insumo que vão ocorrer no ano subsequente, tentar analisar e fazer futurologia com o cenário e determinar um preço hoje para o momento futuro. E é por isso Quem previu a pandemia? Quem podia imaginar? Eu vou colocar uma outra provocação aqui a mais, né? Porque nós, até o presente momento, tínhamos jurisprudência pacífica nos tribunais dizendo que não é possível que as escolas revisem contrato ao longo do ano letivo. Por isso que eu digo para fazer a planilha, porque esse pessoal do Ministério Público, a Defensoria, quando fala esse tipo de coisa, que eu não posso usar investimento de hoje para o futuro, eles esquecem o seguinte: esse investimento que eu faço em 2020, ele não está contemplado na estrutura de 2019. Na anterior, então, exatamente. Então, exatamente ao contrário, é o que eu fiz neste ano que pode ser colocado na planilha para o ano que vem. Eu vou amortizar no ano que vem. E eu acho que nós temos que aproveitar a questão, esse clima todo de força maior, né, da pandemia, não deixar isso para o ano que vem, aproveitar agora, porque ainda as pessoas estão sensibilizadas por isso, porque daqui a pouco, dezembro, janeiro, passa a pandemia, está todo mundo na praia, todo mundo no estádio de futebol, e as pessoas esquecem disso. Exatamente. Aproveitar esse clima ainda sensibilizado pela questão da pandemia para fazer essa inserção na planilha, porque é uma situação atípica e nós temos que balizá-la conforme o princípio da realidade. Eu não posso deixar fora um investimento que se tornou necessário e dizer assim, mas eu não posso botar ele no preço porque ele já foi executado. Eu tenho que ter uma maneira de suprir isso, e eu tenho que colocar na planilha. E eu tenho mais uma recomendação que vai junto com aquela sua, você fez, mas eu queria dar um destaque maior até para quem está nos ouvindo, para que coloque no contrato menção ao artigo 317 do Código Civil. Porque se nós estamos falando da pandemia como possível fator que desequilibra a equação econômico-financeira da relação, né? Os custos, às vezes, o custo que você programou quando você ia fazer, quando você prometeu o serviço, não foi o custo da realização do serviço. No final das contas, projetado. Incidiram fatores que fizeram com que isso se desequilibrasse. O que acontece? Quando nós nunca conseguimos jurisprudência a nosso favor, porque geralmente esses desequilíbrios, e graças a Deus, sempre eram pequenos. Então, se entendia, tal qual acontece no transporte coletivo, de que isso se fosse resgatado no ano subsequente na equação. Na tarifa seguinte. Lá na frente. Mas quando ela foge do razoável, e o razoável naturalmente é subjetivo,
ela tem esse gatilho no artigo 317, e eu coloco aqui a provocação, queria um comentário teu sobre isso. Nós temos uma reforma tributária que está na mesa, ela está ocorrendo nesse exato momento, e ninguém sabe para que lado esse troço vai espirrar. As escolas vão fazer contrato, né, agora, já estão fazendo alguns, né, nós já dissemos, coloque o 317, coloque essa situação do híbrido para o ano que vem, de que talvez, se tiver necessidade, que você possa fazer, aloque isso no contrato, mas é bom que seja explicitado que, para todo mundo, que essa reforma, se você fixar um preço agora, e vier uma reforma tributária que desloque o fator, completamente os insumos que você colocou na planilha, lógico que é o que eu estou colocando tudo em tese, porque nunca aconteceu, mas muita coisa que nós estamos discutindo nunca aconteceu também. Na planilha do decreto 32/74, também estão alocados os tributos que você programou para formar o preço. Se eles se deslocarem excessivamente, o artigo 317 Sim. permitiria essa revisão. Se nós vamos ter esse espaço com os pais ou com os contratantes, aí a questão negocial. O que você acha? É que eu até acho, uma coisa que tem me chamado a atenção, Diego, é o seguinte, quando nós, vamos dizer, chancelamos, de certa maneira, investimos naquela tese de que o contrato, o foco do contrato é a plena execução do planejamento, da proposta pedagógica, a parte financeira, a econômica financeira é só um instrumento para isso, o que nós estávamos querendo acautelar? Nós queríamos acautelar uma situação em que, por um fato extraordinário que acontecesse ao longo do ano, as escolas ficassem sem chancela para aumentar o preço. E nós tínhamos em mente exatamente esse mais genérico, né, de que eu não posso ser obrigado a trabalhar de forma ruinosa, ou seja, existe um princípio constitucional implícito de equilíbrio dos contratos, ele é explícito para a área do contrato administrativo, mas ele é implícito, vamos dizer assim, mas assente, né, de que numa economia capitalista eu preciso ter condições de equilíbrio contratual. Eu não posso ser obrigado, por fatores totalmente extemporâneos, né, e imprevisíveis, a absorver um custo que desequilibra totalmente o contrato. Nós tínhamos pensado nisso. Hoje nós estamos numa situação um pouco inversa. Esse mesmo argumento está sendo trazido contra as escolas no seguinte sentido: bom, mas se o cerne do contrato, e deve ser assim, se o cerne do contrato é a execução da proposta pedagógica, ela agora não foi completa, né? Então, vocês não podem aumentar o preço, vocês têm que dar desconto, tem que... É uma inversão dessa... Mas ela não teria sido completa, e essa que é a equação complexa que vai ser discutida aí para frente. Agora nós estamos colocando, vamos dizer assim, 130% de energia e talvez conseguindo um resultado de 80%. Então, Sim. Não é por falta de energia, tanto é que a planilha de todo mundo vai mostrar isso. Os custos, assim, a equação econômica agora em dezembro, quando a escola fechar, vai demonstrar que aquilo que foi planejado no ano passado não só não se realizou, como houve uma queda substancial. Sim, como nós estamos com pouco tempo, Jorge, aqui, nós vamos até amanhã, se deixar, né? Deixa eu responder aqui só uma questão que não é do contrato, é da área trabalhista, que o pessoal colocou nas perguntas. Como é que ficaria a questão dos direitos de imagem em relação às aulas gravadas do pessoal? É uma questão trabalhista, a gente respondeu um pouco disso nos painéis de ontem. Com certeza, tem que ter autorização para utilizar a imagem de qualquer profissional, ainda que seja a título gratuito, nesse momento de pandemia, para poder viabilizar o serviço. Independente da LGPD. Não, independente da LGPD. Da LGPD, exatamente. Já antes era assim. Jorge, 2 minutinhos para você fazer suas considerações finais aí. As minhas considerações finais são nesse sentido, quer dizer, nós estamos num momento, sim, de grandes perguntas, de inquietação, acho que temos que nos mobilizar para vamos dizer assim, para ter consistência na defesa das escolas, e, no meu entender, o nosso vetor, o nosso canal tem que ser atuar junto às instâncias pedagógicas. Nesse momento, a legislação que venha dos conselhos, sejam as diretrizes gerais, das quais for incluído o Conselho Nacional, sejam as mais operacionais dos nossos conselhos estaduais e municipais, quando for o caso, atuar ali para que nós tenhamos ali
uma validação mais consistente, mais, vamos, expressiva, digamos assim, Claro. dessa alternativa das atividades não presenciais. Acho que nos daria uma boa proteção. Jorge, aproveita e fecha a tua participação respondendo uma última pergunta que veio aqui. Diga. Nós temos aquele cálculo de 800 horas para cumprir. A Sim. nova regulamentação até flexibilizou um pouco, vai sair um parecer ajustando isso, mas considerações finais, tem que cumprir. De um jeito ou de outro, a escola tem que cumprir. As 800 horas, sim. Agora, o problema aí vai depender um pouco da regulação de cada conselho, o que é aproveitável e de que forma como hora de trabalho, né? Quer dizer, a hora não presencial, ela vai ser medida pelo relógio ou ela terá uma outra relação de equivalência? Isso está em aberto. Bem, Jorge, queria agradecer muito aí a tua participação. Acho que ilustrou muito bem a complexidade que é o contrato educacional em geral e a complexidade que nós vamos ter agora. E ficou alerta para todo mundo. E eu vou dar não só um alerta, como um convite. Procure seu sindicato. Seu sindicato patronal em cada estado tem um profissional qualificado, habilitado para fazer esse equacionamento junto com essa base de escolas e faculdades que necessitam desse apoio, e mais do que ninguém, eles sabem o que você deve ou não deve, talvez ajustar, inclusive para a realidade local. Jorge, um prazer tê-lo aqui, um prazer ter estado aqui nesse último módulo, pelo menos que eu vou participar. Eu que agradeço também. E um bom sábado e um bom resto de congresso para todo mundo. Abraço. Obrigado, bom congresso para vocês aí. Parabéns.